Você sabia que o Brasil possui grandes jazidas de carvão mineral no sul do país? Especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina? Esse carvão é usado principalmente em usinas e termoelétricas para gerar, lógico, energia elétrica e também indústrias do cimento. Mas, por outro lado, nosso carvão não é de boa qualidade. Assim, temos que importar esse recurso, especialmente para o setor de siderurgia e metalurgia. Já o gás natural se tornou essencial na matriz energética, abastecendo termoelétricas, indústrias, transporte até nossas casas. Na nossa aula de hoje, vamos entender o que são esses combustíveis fósseis, como eles se formaram, onde estão localizados no Brasil e qual a importância econômica e geopolítica que esses recursos possuem. Olá, meu nome é Prof. Eligel e seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo. Então, gente, hoje nós vamos falar a segunda parte, assiste lá a aula de combustíveis fósseis 1, petróleo. Essa aula nós vamos falar de carvão mineral e de gás natural, mais rapidinha, né? E esses recursos, carvão mineral e gás natural, estão relacionados a essas jazidas às bacias sedimentares, não aos escudos cristalinos. Escudos cristalinos, minerais metálicos. Assiste a aula lá de minerais metálicos. Aqui nós estamos falando de energia, combustíveis fósseis e recurso finito, não renovável, tá bom, gente? E quando a gente fala desses recursos, nós tivemos essa sedimentação. O carvão mineral de antigas florestas e o gás natural, a mesma formação que teve o petróleo, tudo bem? É de uma massa viva, orgânica, que foi sedimentada aí, né? Por detritos que são encontrados especialmente numa camada de arenito, né? Então lembra que às vezes não é um poção, é uma esponja que estão concentrados aí, principalmente o gás natural e o petróleo. O gás natural ele pode estar vinculado ao petróleo, mas também pode ser uma jazida só de gás natural, tá? E, só lembrando, o carvão mineral, ele foi um dos combustíveis, junto com a lenha, carvão vegetal, que deu start aí na Revolução Industrial, tá bom? Quando a gente fala do carvão mineral especificamente, é uma rocha sedimentar rica em carbono, e ele pode ser lignito, hulha e antracito, tá bom? O lignito, baixa qualidade. Depois vem a hulha, é o mais utilizado. E o melhor é o antracito. Tem uma jazida quase pura de carvão mineral. No Brasil, é o de baixa qualidade. Lignito, tem muita fuligem no Brasil, tá? O hulha é o mais utilizado. China usa muito, Estados Unidos usam muito, Polônia na Europa usa muito. Então, só que no Brasil não tem riqueza de carvão mineral, então nós temos que importar, como eu falei para vocês na introdução. Por que ele é importante, né? Base energética, ainda sustenta a parcela relevante da geração termoelétrica mundial. Então, em muitos lugares do mundo, para fazer eletricidade, que nós usamos bastante aí bastante hidrelétrica aqui no Brasil, eólica, solar, mas principalmente a queima do bagaço também, junto com as hidrelétricas, grande parte do mundo, gente, usa queima de carvão para fazer termoelétrica, tá bom? Indústria pesada, insumo-chave, gente, na siderurgia, carvão chamado carvão coqueificável, que ele chama coque. Então, deixa ele muito puro, para colocar dentro do forno e usa o carvão fora do forno para esquentar, tá bem? E daí, o custo dele é importante porque ele queima e dura mais esse tempo de calor. Então, ele gera muita energia, então um alto poder calorífico, e daí isso sustenta os grandes fornos siderúrgicos, e daí põe uma mão na roda para essa indústria. Tudo bem, gente? Então, por isso que ele é tão importante ainda, tá? Um custo relativamente baixo e a oferta ainda ampla, garante segurança energética para países em desenvolvimento. Não só em desenvolvimento, tá, gente? Países ricos europeus e também Estados Unidos usam ainda carvão mineral para fazer energia elétrica. E na siderurgia nem se fala, todo mundo usa. Tá? Quem tem siderurgia usa carvão, tá? Porque é um elemento dentro e fora do forno, tá bom? E a química industrial, né? Nós temos aí tiramos várias coisas, como ele é um combustível fóssil, já que eu utilizo várias coisas dentro do petróleo, o carvão mineral posso também utilizar muitas coisas, porque ele está na forma sólida, com muita fuligem, mas é o mesmo produto que tem que é de gás e é de óleo, então eu tenho no carvão mineral, tá bom? E daí onde é utilizado? Acabamos de falar na geração de eletricidade, siderurgia, para fazer cimento, porque eu uso fora para fazer correção dos fornos, né? Fazer o combustível desses fornos para fazer cimento, tá bom? E processo de gasificação e liquefação. Menor escala, mas eu uso para tecnologia, tudo bem? Então, não esquece isso daí. Como que é esse contexto histórico geográfico? Na antiguidade, na Idade Média, tinha usos locais. Alguns usava algumas jazidas, pequenas jazidas, que eu sabia que dava para queimar aquilo, né? E daí queimando aquilo, a turfa,
turfa, e daí eu podia usar numa lareira tudo isso. Daí, mas a grande mudança foi do final do século XVIII e do século XIX, que tem a Revolução Industrial. Daí o carvão, ele começa a substituir cada vez mais a lenha, mas usa muito a lenha, gente, para começar a startar um forno, hein, gente? Depois eu coloco o carvão mineral. Usa lenha ainda, tá, gente? Isso é complicado, tá? Mas na siderurgia usa muito carvão, e na Revolução Industrial foi muito importante também para fazer aqueles motores de combustão a vapor, né? Especialmente navios a vapor, usava carvão. Opa, ferrovia, usava carvão, mineral, tudo bem? Vegetal e mineral. E daí no século XX, por causa da eletrificação em massa, as termoelétricas foram com tudo. Vou queimar carvão para fazer termoelétrica para gerar energia elétrica, tudo bem? Então, e fácil obtenção, eu vou lá e queimo. Mas o grande problema é o problema ambiental. No século XXI permanece relevante em economias emergentes e desenvolvidas, tá, gente? Ao mesmo tempo, cresce a pressão ambiental, porque, gente, a queima desse combustível emite o dióxido de carbono, potencialização do efeito estufa, e também dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, que vai ser o grande problema da chuva ácida, tá bom? E virou o grande ponto para tentar reduzir, quando a gente faz todos esses acordos ambientais de clima, para reduzir essa utilização. Mas, gente, a utilização em vários países do mundo, especialmente China, Índia, África do Sul utiliza bastante ainda, e alguns países europeus e Estados Unidos usa muito carvão mineral, não só para rede elétrica, para fazer eletricidade, mas também utiliza muito para fazer para a indústria siderúrgica, não tem outro substituto na indústria siderúrgica, tá bom? E no Brasil, o carvão mineral, já falamos, tem que importar. Nossas principais áreas estão no Rio Grande do Sul, tá? Que é um carvão usado para termoelétrica no Vale do Rio Jacuí, e o melhor qualidade, ou o menos pior, não existe termo, mas o menos pior, fica em Santa Catarina, tá? Vale do Rio Tubarão, tudo bem? Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis, Tubarão, que daí tem aquela estrada até de ferro, Tereza Cristina, que eu levo embora o carvão para os portos, para tentar coqueificar, mas nós precisamos muito de importação. Então, o carvão coqueificável que usa na siderurgia não é extraído aqui. Nós importamos bastante da Austrália, Colômbia e Estados Unidos. Tá? Durante o tempo importamos bastante da Polônia, que daí, gente, é um carvão mais limpo, tudo bem? Então nós temos que fazer essa importação. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, quando nós vamos fazer qualquer provinha, existe um mapinha que nós temos que entendê-lo. Ó. É um mapinha que sempre vai ter esse Sinho aqui, ó, dá uma olhada aí no sul do país. Esse mapa aqui é importante. Esse lugar que vai do Paraná até Rio Grande do Sul, que passa por Santa Catarina, bateu o olho, tem esse Sinho no sul do país, são as nossas reservas de carvão. Não tão com qualidade, é um lignito, né? Não é de boa qualidade. Então, bateu o olho numa questão, gente, tem essa parte aí, ó, essas áreas, quase um S na beirada da formação nossa em alguns lugares chama Serra Geral, mas é nossa bacia sedimentar do Paraná, né? Então, essa bacia sedimentar, nessa borda aí, é onde nós temos as jazidas de carvão mineral. Nós temos que importar carvão para a siderurgia, não esquece, tá bom? Nós necessitamos de importação, tá? E o gás natural. O gás natural é importantíssimo, gente. Vamos olhar aqui. É o combustível fóssil formado principalmente de metano, além de etano, propano e butano. A origem é decomposição de matéria orgânica, falamos isso, aterrada há milhões de anos. Pode estar associada ao petróleo ou uma jazida única, tudo bem? E, gente, o grande detalhe do carvão mineral, do gás natural agora, é que, por exemplo, lá no Mar Casto, gente, existiam alguns lugares que liberavam esse gás, então era um evento olhar uma bola de fogo saindo, né? Então, olha só que loucura isso aí, né? E até os anos 70 queimavam muito gás natural, porque eu queria tirar o petróleo só e tinha que queimar gás natural. Então hoje tem uma corrida. Em qualquer poço de petróleo, eu sempre falo o seguinte, ó, estou queimando menos gás natural, cada vez mais utilizando mais. Porque nós estamos perdendo esse recurso energético. Então por isso que a gente tem que ter áreas ou uma infraestrutura logística de gasoduto para pegar esse gás e levar para o domicílio, para usar no meio de transporte coletivo, fazer termoelétrica. E lembra que ele é importante porque ele tem menos fuligem. Então está quase puro ali a estrutura do combustível fóssil. Então não tem tanta queima, então eu libero. Então por isso que é uma boa
uma ótima reposição ou substituição do carvão mineral, usar cada vez mais gás natural, tá bom, gente? Século XIX, uso inicial para iluminação pública. Século XX, com o avanço dos gasodutos, viabiliza a distribuição. Na segunda metade do século XX, cresce como alternativa ao carvão, acabamos de falar. E no século XXI, integra a matriz energética global como combustível de transição para emitir menos, né? Então é importantíssimo, geração de energia elétrica, indústria petroquímica, residencial, comercial, cada vez mais nos grandes centros nós temos esse gás encanado. Só não esquece, gente, grande parte do combustível do botijão é gás tirado do petróleo, gás liquefeito do petróleo, GLP. Mas existe hoje uma rede grandona aí, né, bem articulada, especialmente nos grandes centros, especialmente nos estados do Rio de Janeiro, estados do Nordeste e também São Paulo. Já começa a ter a cidade de São Paulo, a capital paulista, já começa a ter uma redistribuição de gás, gás natural. Isso é importantíssimo, tá? E nós estamos construindo muitas termoelétricas a gás natural, porque consegue ser menos poluente e na hora que a gente precisa, nossos reservatórios de hidrelétrica estão baixos, a gente utiliza o gás natural, tá bom? E tem a menor emissão de CO2 e poluentes, tá bom? Em comparação ao carvão e petróleo. Alta eficiência em usinas termoelétricas se combinado. Que legal, né? Bacana demais. E versatilidade, né? Atende a geração de energia elétrica, indústria, transporte e consumo doméstico. Abundância relativa. Grandes reservas. Rússia, Irã, Catar, Estados Unidos e o Brasil vem descobrindo, assim, está descobrindo muitas reservas de gás natural associadas a petróleo ou não. Tá? Nós temos esse grande resumo, né? Não esquece, põe na cabeça. O gás natural é um combustível fóssil mais limpo que o carvão e petróleo, usado em usinas, indústrias, transporte e residência. Principalmente transporte coletivo vai ser uma boa, tá, gente? Sua importância cresceu no século XX com os gasodutos. Hoje é visto como uma energia de transição, combinando disponibilidade, eficiência e menor impacto ambiental. Por favor, olha o Brasil, onde nós extraímos a maior parte, tá? Bacia de Campos, Bacia de Santos, Bacia do Espírito Santo, Bacia Sergipe-Alagoas, olha lá, gente, tudo associado a petróleo. E esse não, Bacia do Urucum, tá? A Bacia Solimões tem petróleo, mas aí é exclusivamente gás natural. Essa para alimentar Manaus, olha que legal. Urucu, Amazonas, não confunda com Urucum, lá que é minério de ferro no Mato Grosso do Sul, por favor, gente. Destino abastecimento da cidade de Manaus por gasoduto, geração elétrica local e indústrias regionais, que bacana. E nós temos um dos maiores gasodutos do mundo, esse gasoduto Brasil-Bolívia. Então a gente compra esse gás natural da Bolívia, que é uma enorme produtora de gás natural, gente, não esquece, tá? Então nós temos que fazer essa transição. Aqui está a nossa rede de gasoduto. Olha que legal, gente. No meio do país nós estamos construindo gasoduto que vai ligar o centro-sul ao norte do país. Isso aqui, gente, é uma vértebra, tá? De gás natural, de gasoduto. Olha lá, que legal. O litoral inteiro quase já está ligado por gasoduto. Isso é sensacional, gente. De novo, termoelétrica, indústrias, tá? E também transporte coletivo e residência. E ele é menos poluente que os outros combustíveis fósseis. Não esquece. Olha o exercício. Os recursos energéticos utilizados podem ser classificados de várias formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos, renováveis e não renováveis. Combustível fóssil não é renovável, gente. Numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar: o petróleo é uma fonte de energia renovável. Ah, não, pode parar. O carvão mineral é uma fonte de energia renovável. Ah, não, pode parar. O gás natural é uma fonte de energia renovável. Ah, não, pode parar. A biomassa é uma fonte de energia renovável. Opa, cana, bagaço de cana, cana de açúcar. Pois é produzida a partir do refino do petróleo. Não, biomassa, acabei de falar aí. O mais que nós conhecemos no Brasil, coisa maravilhosa, é a cana de açúcar, tá? Energia eólica é uma fonte energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento do ar, o que torna inesgotável. Que bacana, aí sim, a nossa energia aí de eólica. E lembra que o Brasil está explodindo na produção de energia eólica. Depois a gente, menciona os recursos renováveis, mas dá uma olhada em combustível fóssil 1, que nós falamos só de petróleo, e por favor, preste atenção. O gás natural, o carvão mineral vai continuar sendo utilizado na siderurgia bastante, mas o gás natural ela faz essa transição. Ele é um combustível fóssil, não renovável, mas emite menos
a dióxido de carbono. Interessantíssimo, tá bom? Então, nós temos que utilizar, e no Brasil é importante para nós o Brasil tem que compor a matriz energética. Quando está faltando problema com as usinas hidrelétricas, a gente utiliza mais termoelétrica, gás natural. A gente tem muito gás natural, gente. Muito. Em muitas áreas para serem ainda incorporadas ao Brasil. Tudo bem? Então a gente tem que prestar muito bem atenção. Gente, muito obrigado por participar aqui no canal Geografia em Tudo. Um grande beijo. Continue estudando. Aqui é o Prof. Eligel no canal Geografia em Tudo. Assista as aulas de matriz energética e também a aula de combustível fóssil 1. Um grande beijo e até mais, gente.